Então, pessoal, esse é o segundo vídeo sobre a teoria liberal dentro das relações internacionais. Eu estava falando sobre aquela ideia, né, dos países estarem completamente conectados e isso acabar colocando a possibilidade de guerra mais distante. Isso é o que prevê a teoria do liberalismo nas relações internacionais. O liberalismo nas relações internacionais, ele tem um pouco de conexão com o liberalismo econômico, mas não é a mesma coisa. Então vamos pensar o seguinte: essa teoria, eu estou fazendo esse vídeo de acordo com a teoria do Andrew Moravsky. Se você não gostar de alguma coisa, por favor, vai lá na página dele reclamar. Eu não estou trazendo nada original aqui. Então vamos pensar agora, né? Continuando. Como o liberalismo acaba conectando as nações, segundo o Andrew Moravsky, a possibilidade de guerra vai ficando cada vez mais obsoleta. É difícil explicar, por exemplo, no mundo realista, que é a teoria concorrente, como que os países não entrariam em guerra. Já nessa teoria liberal, o próprio fato, por exemplo, de um país ter empresas no outro país torna difícil a possibilidade de guerra entre países. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. O Brasil se posicionou do lado dos Estados Unidos na questão do conflito entre Estados Unidos e a Venezuela. Indiferente do que está acontecendo na Venezuela, a Venezuela tem um governo democraticamente eleito e o Trump insiste em dizer que a Venezuela não é democrática. Hoje o Brasil já tem o exército americano na Amazonas para fazer pressão na Venezuela. O que a Venezuela fez imediatamente? Suspendeu o pagamento das dívidas para o Brasil. Então só daí dá para entender que qualquer possibilidade de guerra entre países já começa a dificultar as relações entre os países. Então você imagina que um país faz um monte de investimentos nos outros, sejam investimentos de governo para governo, governo para privado ou até mesmo investimentos privados. Vamos pensar Brasil e Venezuela. No momento em que os governantes decidem fazer uma guerrinha de governo contra governo, automaticamente esses investimentos já estão em risco ou até são fadados ao fracasso. Então a própria população não vai querer que os países entrem em guerra, assim como os próprios empresários não vão querer que os países entrem em guerra. Isso é o raciocínio liberal do Andrew Moravsky aplicado nessa realidade nossa, Brasil e Venezuela. Comércio, democracia e valores são os fatores que impulsionam esse tipo de teoria. Então, comércio, né? A partir do momento em que os países são abertos para o livre mercado, abertos para qualquer tipo de mercado, e que existe um comércio, seja matéria-prima do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, ou industrializados dos Estados Unidos para o Brasil não vai querer entrar em guerra com os Estados Unidos e vice-versa, porque existe essa relação e isso acaba criando uma interdependência. Do mesmo modo, a democracia como sistema de governo é defendido como uma forma de adiar a possibilidade de guerra entre países. Imagina-se que países democráticos não entram em guerra entre si. E também os valores, né? Aquela ideia, os países possuem a mesma religião, os países gostam de iPhone, todo mundo usa Facebook, então porque tem identidades e valores semelhantes, vai ficando cada vez mais difícil entrar em guerra. Nesse ponto é importante lembrar que como que os Estados Unidos e os países que fazem guerra com os produtores de petróleo normalmente justificam para o resto do mundo o motivo que eles estão começando a guerra. Sempre tem um motivo religioso, sempre tem alguma coisa bizarra, por exemplo, a mulher usa um véu, e aquela mulher que usa véu eles espalham para o resto do mundo que faz atrocidades com crianças, ou seja, tem que criar algum tipo de valor que é incompatível com os valores praticados no mundo ocidental para que as pessoas não tenham uma conexão de valores e acabam, digamos que, fazendo vista grossa para o que está acontecendo. Aí cai uma bomba lá na França, não vamos pensar nem em bomba, tem um atentado na França, mata 5 pessoas, o mundo inteiro fica de luto. Acontece um atentado lá, por exemplo, na Somália ou digamos que na Síria, mata 50 mil pessoas, ninguém pisca os olhos, porque não existe essa conexão de valores e identidade. Então acaba que no final da fritada dos ovos, o mundo ocidental nem vê aquelas pessoas lá como seres humanos, exatamente por falta da conexão de valores. Então nesse momento, o Moravsky faz uma defesa do uso da teoria. Então o que acontece? Até agora eu fui traçando para vocês a teoria liberal e fui fazendo um contraste da importância dessa teoria liberal para explicar muitos eventos que a gente está vivendo hoje. Eu estou explicando uma teoria que não foi escrita por mim, adaptando para a realidade e a forma que a gente consegue ver o mundo hoje,
para que vocês entendam que isso é só uma aplicação teórica. Eu volto a falar, se alguém não gostar desse tipo de explicação, achar que eu estou errado, tem que correr lá no Moravsky e xingar o próprio Moravsky, porque atribuir a teoria liberal para mim é muita prepotência da minha parte. Então estou só repetindo a teoria aqui. A teoria é muito importante para explicar as coisas de uma forma teórica. Quando o fazedor de política vai convencer a população de alguma coisa, ele explica a partir de uma teoria. Por exemplo, o cara quer explicar por que ele vai abaixar o salário mínimo. Ele usa uma teoria econômica. O cara quer explicar por que vai acabar com a aposentadoria. Ele usa uma teoria econômica. O concorrente quer explicar por que não pode acabar com a aposentadoria. Ele faz uma fundamentação teórica. Então, o Moravsky comenta que o mundo é um lugar diverso e precisamos de teoria que pode, digamos que, explicar isso. Então, ele chega com as hipóteses da teoria, que eu comentei brevemente atrás, mas vamos trazer de novo, que é a paz democrática. A hipótese da paz democrática. Os democráticos não entram em guerra. Isso eu falei há pouco tempo atrás, e essa é uma hipótese da teoria liberal que justifica o motivo da democracia, justifica o motivo do liberalismo. A democracia não entra em guerra. E a outra é a teoria dos negócios, o trade policy. Quando o Estado está se beneficiando, grupos ou não, quando o Estado está beneficiando grupos ou não, quando o governo está aberto a pressões ou não. O que significa isso? Significa que, de acordo com os negócios que estão sendo feitos no mundo internacional, alguns grupos vão se beneficiar e esses grupos vão acabar fazendo pressão no governo. A partir dessas pressões é que são decididas as políticas públicas, são decididas as políticas. Mas quando essa pressão acontece de baixo para cima, acaba que a população se beneficia. Vamos trazer para a realidade brasileira. A pressão que a gente tem hoje são dos grupos econômicos que estão fazendo uma pressão muito forte para privatizar tudo e para abrir as fronteiras para a importação de produtos industrializados sem tributação. Quem que se beneficia com isso? De certa forma, principalmente aquelas pessoas que produzem produtos agrícolas, porque vão fazer uma negociata, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão comprar mais produtos agrícolas brasileiros, como? Diminuindo a tarifa sobre produtos agrícolas, a partir do momento em que o Brasil diminuir as tarifas sobre produtos industrializados americanos. Então, qual que é o grupo que está se beneficiando? De certa forma, a população vai se beneficiar porque ela vai começar a comprar produtos industrializados e, de certa forma, os vendedores de produtos agrícolas vão começar a se beneficiar porque vão começar a vender os produtos agrícolas para os Estados Unidos sem a tributação que existia antes. Mas, a longo prazo, a visão econômica que a gente tem é que nossa indústria vai ser dizimada e a gente vai ficar só produzindo produtos agrícolas. Isso é uma forma de fazer um contraponto, né? Então, o poder de explicar o outcome cooperativo, o poder de explicar o resultado cooperativo. Então, essa teoria é a única teoria que consegue explicar o porquê que existe uma cooperação entre os estados, o porquê que o resultado é cooperativo. Como que essa teoria explica isso? Essa teoria explica dizendo que como todo mundo quer se beneficiar, todo mundo quer participar desse tipo de modelo. Ninguém quer ficar de fora, porque está todo mundo ganhando, está todo mundo crescendo junto. Então essa forma como a teoria liberal responde para explicar o porquê que existe um resultado cooperativo nesse modelo de teoria econômica. E também prever quando estados entram em guerra. Ideologias opostas, democracias versus ditadura e religiões. Então aquela mesma explicação do porquê os estados ficariam conectados e não entrariam em guerra, se a gente inverter, a gente consegue explicar quais são as possibilidades de guerra. Por exemplo, um estado vai justificar a guerra com outro quando ele achar que aquela outra nação não é, por exemplo, democrática. Os Estados Unidos adoram fazer isso, né? Por exemplo, a Venezuela para os Estados Unidos não é uma nação democrática, ainda que a população escolha o governante. Porque para eles, a forma de justificar para o resto do mundo que vão invadir uma nação é usar o argumento da democracia. E explica-se na teoria liberal. De outra forma, eles podem usar, por exemplo, não o argumento, mas a não sensibilização por causa da religião. Por exemplo, a partir do momento em que um país invade um outro país que não é cristão, os Estados Unidos, o Brasil, o resto da Europa acabam fazendo vista grossa, porque a religião é diferente, então não toca o coração. E muitas vezes esses países acabam associando religião a terrorismo.
Então aproveitam também dessa teoria liberalismo para poder explicar esse tipo de coisa. E também ideologias opostas, como por exemplo, vamos invadir Cuba, ou então vamos destruir Cuba, vamos falar de Cuba só porque Cuba é comunista. É um motivo para justificar a invasão, o ódio, ou até mesmo não fazer negócios com determinados países, tão somente porque eles são comunistas. Então, esse é o segundo bloco desse vídeo a respeito da teoria liberal. Eu estou trazendo nesses vídeos a teoria de Andrew Moravcsky, adaptada um pouquinho à realidade brasileira, com os comentários pessoais. Volto a falar, assine o canal, convide amigos para curtirem o canal. E se você não gostar da teoria, por favor, não me xingue, porque eu não sou autor dessa teoria. Vá direto na página do Andrew Moravcsky e comente com ele: olha, você está errado, o mundo inteiro te segue, mas você é um louco. Até daqui a pouco.